para mim, funciona como uma regra. Tem problema com drogas, tem problema com álcool, tem problema com sexo, estramônio precisa estar junto. Eu vejo estramônio, eu vejo China, eu vejo Plumbo, eu vejo o próprio Beladona com crianças, eu vejo esses medicamentos fazerem verdadeiros trabalhos espirituais, verdadeiras desobsessões espirituais, verdadeiros expurgos espirituais. O problema com o estramônio é que acontece o inverso. Uma mente se acopla. E essa mente ela já traz uma perturbação, porque ou é um ser que foi vítima das minhas bobeiras, ou é um ser que eu era vítima dele, que ele quer que eu continue vítima dele. Há um movimento de troca, de simbiose. Então essa mente vem perturbada, e quando eu uso essa homeopatia, ela tem um tônus vibratório, um padrão vibratório, que é uma coisa que faz com que ele desmagnetize, que ele solte, aí ele solta, a criatura ela já começa a ter um pouco mais de lucidez, aí você começa a trabalhar com ela, e aí com ela mais lúcida, ela sobe o padrão de vibração e aquele outro ser não consegue mais acesso a ela. Deu para entender o raciocínio para o estramônio? Todo movimento de descontrole, todo descontrole. Agora, não pensem apenas em Parkinson, convulsão de epilepsia, espasmos, aquelas que acontece de você às vezes perder a sua visão, ficar tremendo, ou o músculo, ou uma parte do corpo ficar tremendo, qualquer tipo de convulsão. Essa é a parte física, mas você tem esse movimento de agitação no nível mental e no nível emocional também. Por exemplo, emocionalmente, como seria isso? Sim, mas como seria isso? Assim, agir por impulso. Me dê um espasmo emocional, por favor. Está em promoção, preciso levar tudo. Eita, promoção, liquidação, eita, né? Zaz. Euforia, aquela coisa de não se conter. Nossa. Aquela coisa assim que você perde o controle total. E a cólera também? Sim, mas como seria isso? Aquela raiva que você perde todo o controle, você vai como um bicho para cima do outro, vai brigar e precisa de 10 para segurar a pessoa, porque ela está totalmente fora de si, ela não está enxergando nada. Ela só enxerga aquele ser que ela tem que quebrar no meio. Tem uma doença que foi catalogada, não sei se o termo é catalogado, eu não sei como é que usaria a medicina, mas essa doença que é a síndrome do pensamento acelerado. Aqui cabe a gente pensar sobre estramônio. Aqui cabe. Agora eu quero que vocês tenham sempre essa ideia. Há uma mente que descontrola outra mente. Há uma mente que descontrola outra mente. Seja a mente da mídia, a mente do consumismo, a mente do shopping, da promoção. Agora também, esse medicamento ele é muito utilizado ainda, tem outras pessoas tantas que utilizam ele como afrodisíaco. Então, esses seres que entram no movimento que eu identifico a necessidade de estramônio, são seres que têm um desgaste muito grande, uma vida sexual muito intensa, muito agitada, mas não tem prazer, tem gozo, tem a promiscuidade, tem as aberrações sexuais, tem esse movimento todo. Então são pessoas que se consomem no sexo. Ela entra no movimento de depravação. Ela não estava, ela entra. E não porque houve uma experiência, uma perda, uma ruptura. Ela entra no movimento, de repente ela está instalada naquele, ela é levada por aquilo. Então vamos imaginar o seguinte: Staphysagria. Aconteceu algum distúrbio, algum desequilíbrio que causou um ressentimento, uma mágoa, uma dor. Seja porque eu tinha uma relação muito intensa com alguém, seja porque eu desejava ter uma relação sexual intensa com alguém, e aconteceu ali uma grande perda, uma grande ruptura, uma grande decepção. E a partir dali eu entrei em desequilíbrio sexual. Foi um movimento que aconteceu sem nenhuma intromissão externa. Foi uma coisa que eu mesmo fui construindo. Estramônio. Há um desequilíbrio sexual
mas necessariamente eu tenha aquela busca sexual. Então você vai encontrar isso, sabe aonde você vai encontrar? Em pessoas que se entregam ao celibato. Então, pessoas que abrem mão da vida sexual e vão ter uma vida contemplativa, uma vida mística, uma vida coisa assim. Mas, na verdade, ele não foi para lá por uma coisa natural, porque existem as pessoas que, naturalmente, elas conseguem sublimar o elemento sexual. Então, elas vão ter uma vida mística, religiosa, monástica perfeita. Não há problema nisso. Agora, tem aquelas pessoas que vão buscar uma vida monástica como fuga, para suas incompetências, para suas limitações, para tudo. Então elas vão buscar aquilo. Só que há um movimento, um impulso, não teve uma vivência, não teve um fato concreto, em Stafsagra teve. Não teve um movimento concreto, mas tudo acontece na mente dela. E é tão intenso que ela vai atrair essas outras mentes, e essas outras mentes entram em eclosão. E aí ela perde todo o controle, ela fica uma marionete, literalmente uma marionete nesse movimento. Então, aqui o elemento, a perturbação sexual, ela necessariamente não foi fruto de uma vivência fracassada, de uma dor, de uma decepção. Ela é muito mais fruto de uma não vivência, de uma negação, talvez, de uma fuga desesperada daquilo, por vários motivos. Não só pelos conceitos culturais e religiosos em que eu fui inserido, mas até por uma bagagem do meu espírito mesmo, que traz isso. A sensação que eu tenho é que o ser está fugindo dele mesmo. Ele está fugindo, está correndo dele mesmo, ele está indo, então ele está se movimentando. Lembre desse movimento. Toda vez que vocês perceberem muito movimento, tem alguma coisa errada ali. Mas é diferente de uma movimentação de zinco, de argento nítrico. Porque argento nítrico, a criança está agitada, mas é uma agitação que a mente está serena, está suave, o corpo dela está ali, é hiperativo, é aquilo outro, déficit de atenção e tal. Estramônio não. Tem um quê de agressividade, tem um quê de violência, tem um quê de, se alguém soltar alguma coisa, ele vai no pescoço. Se ele tiver uma arma, ele dá um tiro. Estramônio é isso, é essa força toda. Então, aqui é uma coisa de perturbação muito dela. Então, uma característica de estramônio é que ela perde toda noção de realidade. Ela perde, então ela está aqui, ela começa, é tipo isso aqui, né? Mais ou menos isso aqui. Vou tentar reproduzir. A esquizofrenia. Então, eu tenho um ser que está do meu lado e que começa a me perturbar. É isso mesmo. Então, eu começo com ele, mas ele não é... Porque o alcoolismo é consequência de alguma coisa. Alcoolismo não é problema, ele é resultado de algum outro problema. Ele é consequência de alguma outra coisa. Eu tenho que entender qual foi essa outra coisa. Uma decepção amorosa, uma perda, uma frustração, alguma coisa aconteceu. E é isso que tem que ser trabalhado. Alcoolismo é resultado. Então, o estramônio tem a ver com aquilo que não é vivido. E acontece uma coisa interessante também em estramônio, que é como se tudo aquilo que eu manifesto, eu preciso de testemunhas. Assim como moscos só desmaia na presença de outra pessoa, de preferência uma pessoa interessante para segurá-lo desmaiando, ou segurá-la desmaiando, da mesma forma, o estramônio tem a violência dele, ele não vai demonstrar nele sozinho, do tipo camomila ou beladona. Por exemplo, camomila, se tiver com muita agressividade, e se você chegar em casa, está tudo quebrado. Está tudo quebrado. Ele quebrou tudo. Se beladona tiver com muita raiva, ele agride ele, independente de ter gente ou não por perto. Agora, estramônio, tem que ter alguém perto, ele fica ali a tarde inteira. Aí quando chegou alguém, ele se torna agressivo. Precisa de plateia. Então há desequilíbrio, há desarmonia, há falta de coordenação motora, há falta de rumo, de prumo, a falta de referências, não há referências no SC, está totalmente perdido. Por isso que ele não vê, não ouve nada, estão falando, explode. Se ele está dentro de um espaço religioso, é muito mais como algo que lá no fundo o condena.
E ele está ali para tentar equilibrar alguma coisa, compensar alguma coisa que ele sente. Então ele tem uma vida, eu não diria uma vida espiritual, eu diria uma vida religiosa. Ele segue dogmas, ele segue uma cartilha, ele faz punições, ele como é que é o nome? Silícios. Ele faz esse movimento de agressão, ele faz penitências muito difíceis. Eu vou subir a escada, eu vou me arrastar, eu vou fazer qualquer coisa. Assim. Então ele procura essas situações assim, de flagelar-se, até para a dor, e há um movimento até de usar a dor como forma de escape, porque a tensão mental, íntima, é muito forte. Então, essas pessoas que se cortam, né? Isso cabe pensar também nessa posição, tá certo? Então, são pessoas que são totalmente impróprias. Totalmente impróprias. O que é isso? Elas não cabem no lugar que elas estão. Não cabem lá. Então, elas ridicularizam, elas fazem o contrário do que se espera de uma pessoa em sã consciência. Os delírios têm muito delírio, né? O desespero é uma constante, é um desespero, uma sensação de que perdeu e não tem mais salvação. E aí aquele desespero, Quando eu penso, por exemplo, em Plumbo, o outro é o... Qual é aquele que tem a raiz? Mandrágora, Plumbo e Estramônio. Então, olha só que interessante a gente refletir nessa combinação desse trio poderosíssimo, lá embaixo. Mandrágora tem uma sensação de que está numa situação de inferno. Está no inferno. O plumbo metálico, ele tem uma sensação de que o inferno veio até ele. Ele olha no espelho e vê a imagem do diabo lá na cara, espelhada. O inferno veio. Mandrágora, eu fui para o inferno. Plumbo, o inferno veio até mim. Estramônio, ele mistura isso tudo. Esse movimento todo. Ele mistura isso tudo. Ele mistura essa coisa toda. E vem esse desespero. E pronto, acabou, eu estou ferrado. Então, aí vem a agressão, Então aqui a gente vai ter esse movimento, essa coisa da tensão, o espasmo, a distorção. E o estramônio predominante, né? Predominante entre os homens, ele é muito tagarela, né, Carla Panetti? Ele fala pelos cotovelos, ele fala muito, fala. Agora é interessante que acontece duas coisas. Primeiro, ele não dá espaço para ouvir ninguém, e no fundo ele não está interessado em que ninguém o ouça. Ele só quer falar. E se você for fazer um acompanhamento da fala dele, não há conexão, não há sequência, não há lógica, não há sentido. Ele vai falando. É como se aquilo ali fosse trazendo um certo alívio, tá certo? A loucura, a esquizofrenia, a bipolaridade, esses movimentos podem ser trabalhados. A maioria dos distúrbios psicológicos, psiquiátricos, tem algum desencontro sexual. Tem alguma coisa que não foi devidamente resolvida. O sexo tem mais distúrbios do que a gente imagina, do que a gente faz ideia. O do buforano não tem toda essa agressividade, essa coisa tensa, essa coisa aneção. É uma coisa ali que acontece. A sensação que eu tenho é que o buforana nem percebe que está fazendo o que está fazendo. É uma coisa muito mais de automatismo, uma repetição que ele faz. E porque, no fundo, não há um registro de que ele esteja tendo prazer. Ele está fazendo. Então, quando você imagina que o buforano está andando por aí, segurando o seu órgão sexual, está lá com a mão dentro da cueca. Está lá com a mão dentro da cueca. E se vacilar, ele está ali, se masturbando na frente das pessoas. A percepção que eu tenho é que ele nem está vendo o que ele está fazendo. Ele não tem nem noção do que ele está fazendo. Estramônio está num movimento assim, masturbatório, mas assim, de agressividade e tal, aquela coisa animalesca, aquela coisa assim, muito intensa. Todo o ciúme, o medo, ou qualquer coisa que aconteça, tem que estar ligado a uma agressividade, a uma rudeza, a uma animalidade, a uma coisa densa, uma coisa pesada, uma coisa demoníaca mesmo, uma coisa assim perturbada. Entende? É uma coisa de doença profunda da alma. Aquela alma está muito doente.
mas está num nível tão grave de doença que ela não tem nem noção que ela está doente, de tão doente que ela está. Então você vai fazer tratamentos e você tem que ir aprofundando, você tem que entrar com outras questões, como foi sugerido aqui.